Graça e paz, queridos, amados. Mais um dia estamos aqui para fazer o nosso propósito com Deus, trazer aquela palavra revelada do Espírito para nós. Amados, nós estamos muito felizes porque já estamos caminhando aí para mais da metade do nosso propósito e Deus tem falado tremendamente ao nosso coração. E eu tenho certeza que Deus também tem falado com você nesse propósito aí, desses 21 dias, tratando o nosso coração. Deus tem trazido palavras profundas para nós e para o seu coração. Amém, queridos? Fico muito feliz de ter você aqui conosco. Divulgue nosso canal, amados. Eu tenho certeza que essa palavra, ela do mesmo jeito que faz um efeito poderoso na sua vida, também pode estar alcançando outras vidas. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler o Salmo 51 para a gente entender? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejam justificados. Quando falares, é puro e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. Torna a dar-me a alegria de tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que Davi não tinha pecados, que Davi não tinha erros. Ele era um homem escolhido e segundo o coração de Deus. Deus, quando olhou para Davi, Deus olhou para uma pessoa simples, uma pessoa que estava diante dele em verdade, em sinceridade, em amor. Né? Davi era uma pessoa que tinha a simplicidade do espírito. O espírito de Davi era um espírito simples. E Deus escolhe Davi. Mas Davi teve muitos erros durante a caminhada dele. Mas ele sempre reconhecia a soberania de Deus. Ele sempre reconhecia e ele sempre se quebrantava e pedia perdão a Deus por aqueles erros. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele não tinha defeito. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que Davi tinha uma natureza pecaminosa e ele nos Salmos nesse Salmo ele reconhece verdadeiramente a sua fraqueza pecaminosa, uma fraqueza de pecado. Mas Davi, quando ele reconhece, ele pede ajuda a Deus. Ele reconhece, ele se quebranta, ele vai até Deus pedindo o perdão de Deus por esses pecados, pedindo que Deus o livrasse daqueles pecados, pedindo que Deus não retirasse dele o teu Santo Espírito. Então Davi reconhece os seus erros. Uma das coisas que nós temos que fazer, amados, é reconhecer que nós somos pecadores. Eu sou pecadora, vocês são pecadores, todos nós somos pecadores. Nós estamos buscando uma santificação, mas nós somos pecadores. Nós estamos sendo aperfeiçoados através do amor de Deus. Então, nosso primeiro passo é reconhecer essa nossa fragilidade diante de Deus. É conhecer que somos pecadores. E Davi era assim. Um episódio muito marcante na história de Davi é quando ele foi repreendido pelo profeta Natã por causa dos pecados. Quando ele manda Urias, né, à frente do exército para que Urias morra, para que ele fique com Betseba, sua mulher. Então, quando Davi ele é exortado, né, pelo profeta Natã, Davi ele reconhece
o que ele fez. Ele se quebranta, ele pede perdão, mesmo ele sabendo que a partir daquele momento a espada não sairia da sua casa, o sangue não sairia da sua casa. Havia uma consequência por aquele pecado de Davi, porque o pecado ele traz consequência para a nossa vida. Nós podemos nos afastar dele, mas dependendo do pecado, as consequências vão ficar, as consequências virão, porque tem muitos pecados que geram a morte em nós, que gera, né? Então, para que nós possamos ser verdadeiramente cuidados por Deus, nós precisamos primeiro quebrantamento, reconhecimento do nosso pecado. E Davi, ele teve um quebrantamento, um reconhecimento. Nesse salmo, ele revela o seu coração para Deus. Ele mostra para Deus como estava o coração dele. Então, a gente se pergunta, como alguém perfeito, né, pode ser chamado por Deus? Amados, nós somos imperfeitos. Nós também somos chamados por Deus, mas nós somos imperfeitos. Acabei de falar isso. Então, Davi nunca se disse perfeito. Ele reconhece isso nos Salmos. Ele reconhece isso quando ele está escrevendo. Ele reconhece isso quando ele está expressando, né? Que ele não era uma pessoa perfeita diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer. Somos pecadores. Estamos diante de Deus nos aperfeiçoando. Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Eu conheço as minhas transgressões, ele fala no versículo 3 a 5, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos eram mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele reconheceu diante de Deus aquelas transgressões, aqueles erros, aqueles pecados, aquilo que ele tinha feito que tinha desagradado a Deus. Então ele vai reconhecer, primeira coisa, quebrantamento e reconhecimento. Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. Tudo que está acontecendo na política, tudo que aconteceu na pandemia, é o Senhor nos balançando para um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Eu sou pecadora, eu erro, eu tenho defeitos, eu não sou perfeita. Reconhecermos isso diante de Deus, mas pedir a misericórdia de Deus para nós, porque só com a misericórdia de Deus nós podemos mudar, né, aquilo que está em nós, porque nós precisamos o tempo todo da misericórdia de Deus. Então nós temos que o tempo todo reconhecer, nós andamos na graça de Deus, mas não é uma graça para você pecar, para você enganar, não, é uma graça que te leva à santidade, né? A graça, ela tem que estar ligada à santidade, não é uma graça subversiva que você faz o que você quer, não, é uma graça que te leva a ter santidade, porque Deus é santo. Eu não posso me relacionar com alguém santo sendo eu impura. É isso que Davi estava reconhecendo aqui. Como pode eu ser uma pessoa tão impura, ter um Deus tão lindo e tão puro, né? Então é um reconhecimento. Davi não tinha problemas em confessar os pecados a Deus. Porque olha só lá no versículo 4 que ele fala: Contra ti pequei e fiz o que os teus olhos eram mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgado. Então ele chega para Deus, ele fala, contra ti somente pequei. Amados, quando nós vamos orar, sempre devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Ai, pastor, hoje eu não fiz nada de errado. Queridos, todos nós erramos, todos os dias nós erramos. Então, quando você for iniciar uma oração, peça perdão a Deus pelos seus pecados, peça a Deus para perdoar primeiramente alguma coisa que você tenha feito naquele dia que tenha entristecido o Espírito Santo, que tenha entristecido a Deus. Então é muito importante nós levarmos esse pedido de perdão a Deus antes até da gente começar a orar, né? Então vamos fazer isso, reconhecer, o reconhecimento dos nossos erros nos aproxima de Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós não somos perfeitos, nós nos aproximamos de Deus, nós não somos perfeitos. Então nós temos que chegar a Deus falando principalmente das nossas imperfeições e pedir perdão, todos os dias pedir perdão pelas nossas falhas.
Davi mostrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus. Ele pedia a purificação. Olha o que ele fala no versículo 2. Ele fala: lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ele pedia a Deus: limpa-me desse pecado. Tira de mim esse pecado, lava-me, purifica, me limpa, me transforma desse pecado. Porque esse reconhecimento levou um quebrantamento dele, pedindo a Deus para que Deus pudesse purificar. Sabe, hoje o que nós mais temos são milhões de pessoas que estão fazendo tanta coisa e não conseguem chegar para Deus. Amados, Deus é Pai. Sabe aquela criança que faz arte e o pai e a mãe perguntam: você errou? Não, não, não. E vai até o fim jurando que não e vira um adulto mentiroso. É assim quando a gente não reconhece diante do Pai os nossos pecados. Porque vai virando uma rotina tão grande que nós verdadeiramente não temos um relacionamento íntimo com Deus. Por qual motivo? Porque nós estamos simplesmente achando que tudo que nós estamos fazendo é certo, tudo que nós estamos fazendo é correto. Nós não geramos arrependimento em nós, então a gente começa uma mentira que vira uma verdade. Porque muitas pessoas mentirosas, ele não vê mais como mentira, ele vê a mentira como uma verdade. Ele está tão habituado a mentir, ele está tão acostumado com a mentira, que a mentira já virou verdade nele. Então ele não se preocupa em falar uma verdade, porque para ele pode falar mentira que todos acreditam. E ele, para desfazer aquela mentira, ele cria mais uma mentira. E para desfazer a outra, ele cria mais uma mentira. E vai criando mentiras em cima de mentiras, até que ele chega a um ponto que ele criou uma mentira que ele se vê difícil sair desse ponto, dessa situação. Davi não, ele reconhecia, todos os dias ele reconhecia o que estava acontecendo na vida dele. E nós devemos reconhecer, quebrantar, arrepender, nos colocarmos em arrependimento diante de Deus. Senhor, o que eu tiver feito, que tenha entristecido, que tenha deixado o Senhor triste, tira de mim, limpa de mim, transforma-me, lava-me, purifica-me, porque nós precisamos nos colocarmos diante de Deus em quebrantamento todos os dias da nossa vida. Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina. Ele sabia que quanto o coração é enganoso. No Salmo 50, lá no versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Porque só um coração puro e um espírito reto vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Né? Eu preguei isso ontem. A gente não pode se chegar a Deus de qualquer jeito. Então só um coração puro e um espírito reto vai ter uma verdadeira comunhão, um relacionamento profundo com Deus. Por isso, peça a Deus e medita nesse versículo e fala esse versículo esses dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, que o meu espírito seja reto diante de Deus, que o meu coração seja quebrantado, seja transformado, seja renovado diante de Deus, que eu ande em verdade diante de Deus. Amém, queridos? A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza, sua fama. Sua maior preocupação era ser privado de estar com Deus. Olha o que ele fala no versículo 11: não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Gente, você imagina você chegar para Deus e confessar para o Senhor: Pai, sem o seu Espírito Santo eu não sou nada, eu não vivo. Sabe, amados, quando eu comecei a ter muita intimidade, de orar muito em línguas, de ficar muito próximo do Espírito Santo, nosso amigo, nosso querido amigo. Amados, viver sem Ele é morte. Andar sem o Espírito Santo é morte. É olhar para a circunstância, é olhar para as situações e não conseguir fazer nada. Então, amados, a gente tem que pedir todos os dias a Deus: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não tire, não se
aparte de mim o livro dessa lei, que é a palavra, nem o teu Santo Espírito. Que o livro dessa lei e o teu Santo Espírito esteja em mim alicerçado, em mim firmado, e que eu esteja firmado nessa palavra e no seu Espírito. Porque quando nós confessamos isso, quando nós falamos com Deus dessa dependência do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo, nós simplesmente, amados, mostramos para Deus o quão próxima dele nós estamos, porque nós andamos com o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, verdadeiramente nosso amigo. Davi era comprometido com a glória de Deus e com sua vontade. No 13 e no 15, versículo 13, versículo 15, ele fala assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e da minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não complazes em sacrifício, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezei, ó Deus. Então, muitas vezes, é o que eu já falei, campanhas, você ficar lá pagando preço, vou ficar até meia-noite, 1h da manhã, vou ficar... Amados, Deus ama oração. Deus ama quando você vai de madrugada conversar com Ele. Deus ama quando você acorda e vai ficar com Ele. Deus ama você passar o dia inteiro em relacionamento com Ele, mas Deus não quer sacrifício. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Ele quer que você chegue a Ele por amor. Não quer que você chegue a Ele, eu vou fazer esse propósito que eu preciso. Nós estamos aqui para aprender a palavra. Nós não estamos aqui para ganhar nada de Deus. Nós estamos aqui para doar a Ele esses 21 dias o nosso coração. Nós não estamos aqui para pedir nada para Ele. Nós estamos aqui para falar com Ele. Eis-nos aqui está o nosso coração. Cuida dele, trabalha nele, trata, transforma, muda, regenera. Nós não estamos aqui para pedir. Então, por quê, amados? Porque a campanha que te leva a oferecer holocausto e sacrifício para que Deus te dê algo, você está andando numa lei. Você está andando numa lei absurda que não vai te levar a nada. Porque Deus é Pai, Deus já te deu, Jesus já fez naquela cruz um sacrifício absurdo por nós, morreu, foi mutilada a tua carne, Jesus morreu sacrificado, pagou um alto preço por mim e por você, e nós ainda vamos ficar dependentes de uma campanha para poder resolver questões nossas, que nós é que temos que resolver, não é nem o Espírito Santo. Eu estou cheia de dívida, controla, começa a escrever no caderno o que tem que pagar. Mas acontece isso na minha vida. Amados, a cura, confessa a cura. A prosperidade, confessa a prosperidade. Tudo que você quer está em Deus, já está em Deus. Jesus fez na cruz. É isso que Davi estava falando, sacrifícios tolos. Sabe, tem sacrifícios que são tolos. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu passei 24 horas debaixo de chuva no monte. Eu não vou falar para vocês que eu não fiz isso no meu tempo de ignorância, no meu tempo de andar na carne. Eu não andava no espírito, eu andava na carne. Eu ia para o monte pagar preço. Eu conheci meu marido no monte. Eu ia lá, eu corria risco de assalto, porque era um bairro perigoso, eu corria risco de assalto, eu corria risco de tanta coisa, e ficava lá, porque as pessoas diziam, lá é um lugar com Deus. Aí eu descobri que o meu quarto é um lugar com Deus, mais seguro, mais tranquilo, e Deus está ali, do meu lado, onde eu estou. Eu preciso pagar um preço, subir um monte, ficar no meio do mato lá, para poder ter Deus comigo? Não, queridos, fecha a porta do seu quarto, vai para a intimidade. É isso que Davi estava falando, que é sacrifícios que não vai levar. Deus não se agrada de sacrifícios que te obriga a fazer. Né? Nós não somos escravos. A senzala da religiosidade foi quebrada, as algemas. Nós já estamos com a porta da senzala aberta. Só está na senzala quem quer ficar na senzala. Porque já foi aberto. Jesus disse, o véu se rasgou. Está consumado. Aí você ainda está preso lá naquela senzala da religiosidade ainda? Não, eu preciso fazer campanha, eu preciso fazer 7 elos, 10 elos, 20 elos, se eu usar calça eu vou para o inferno. Amados, Jesus rasgou o véu da religiosidade para nós. Jesus já nos deu a liberdade de andar na graça em santidade.
A graça, sim, mas a graça com compromisso e responsabilidade. Não é a graça que muitas igrejas pegam, que é uma hipergraça. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ir para o mundo, eu posso me prostituir, eu posso fazer tudo. Não, Jesus é santo, Deus é santo. Eu entender, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu não posso pegar, tudo me convém. Jesus morreu, já pagou o preço, estou na graça, vou fazer o que eu quero. Aí também, amados, sabe? Eu estou na graça, eu vou sentar aqui, eu estou pastor, eu estou na graça e vou começar aqui a fazer campanha pedindo dinheiro para as pessoas. Que graça é essa? Que eu vou ficar à toa dentro de casa para o povo me sustentar? Que Deus é esse? Não, amados. Não existe essa graça, não. Se vocês estão ouvindo essa graça, está errado. A graça te leva à santidade. Te leva, sim, a um lugar de santidade em Deus. Um lugar de renúncia e santidade. É essa a verdadeira graça. Nenhum avivamento virá se tiver homens e mulheres andando com Deus, mas totalmente impuros. É o que eu falei. É fonte de água suja, imunda, que está sendo jorrada. Infelizmente tem. Mas nós não podemos, nós podemos selecionar o que vamos ver, o que vamos ouvir, o que vamos fazer. Então vamos andar na verdade de Deus. Né? Vamos ler a palavra e andar na verdade. Amém, queridos? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Você deve estar se perguntando, pastor, então o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Amados, para você andar com Deus, agir segundo a vontade de Deus. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu não posso andar na vontade de Deus se eu estiver andando de forma diferente. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é agradável. Então, primeiramente, anda na verdade, anda com Deus, anda na vontade, na soberana vontade dele. Segundo, reconhecer que somos imperfeitos. Quebrantamento, renúncia, entrega. Sabe, amados, é chegar para Deus, é confessar aquele pecado que você não fala para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo, para ninguém. Chega para Deus e fala com Ele, Senhor, eu sou impuro, eu peco, eu erro. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe onde estão os meus erros, as minhas qualidades. Por isso que eu sempre falo, perdoe os meus pecados, porque eu sou pecadora. Eu sou pecadora, então eu preciso pedir perdão a Deus todos os dias. Depender do Espírito Santo. Seja dependente do Espírito Santo para tudo. Eu vou viajar, vou perguntar ao Espírito Santo se é para mim viajar. Eu vou fazer isso. Seja dependente dele. O Espírito Santo tem prazer em colaborar com você. Então, seja dependente do Espírito Santo. Ora em línguas. Comece a orar em línguas. Tenha intimidade, tenha relacionamento com o Espírito Santo. Tenha relacionamento com o Espírito Santo. Alinhar o seu coração com o coração de Deus. Nós já pregamos isso aqui. Alinhe o teu coração com o coração de Deus em verdade e em santidade. Entender a perfeita vontade de Deus. É importantíssimo isso. Entenda a perfeita vontade de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é crer na sua soberana e confiar na sua soberania e na sua vontade. É confiar tranquilo, como Davi, quando fugia de seus opressores, no Salmo 3:5 fala, deitou-se e pegou no sono, porque o Senhor o sustentava. Nem quando Davi estava sendo perseguido, Davi não se assustou. Ele simplesmente deitou e dormiu. Por que, queridos, ele fez isso? Porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Salmos 3:5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Ele descansava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia quem era Deus e quem ele era em Deus. Por isso que eu sempre pergunto, amados, quem somos nós em Deus? Deus tem tratado os nossos corações nesse dia. Quem somos nós em Deus? Aonde nós estamos chegando em Deus?
com esses dias de estudo, de aprendizado que o Senhor tem falado conosco. Um homem segundo o coração de Deus são homens e mulheres sondados, corrigidos, instruídos e guiados por Deus e seu Santo Espírito. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que é guiado pelo teu Santo Espírito. Ele permite o Espírito Santo guiar a vida dele. Ele permite o Espírito Santo falar com ele. Ele permite o Espírito Santo moldar a vida dele. Ele permite o Espírito Santo fazer o sobrenatural na vida dele. Isso é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que confia em Deus. Davi reconhecia os seus erros. Davi se quebrantava diante de Deus. Davi confiava em Deus. Davi descansava em Deus. E eu te pergunto, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem sido um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Ou você tem fugido disso? Lembre-se, amados, arrependimento, quebrantamento, renúncia, entrega e amor vai fazer você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Quero orar por você nessa hora. Pai, neste momento, Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, Pai, que os teus filhos tenham um coração, Pai, um coração segundo o seu coração. Pai, que eles possam falar com o Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, como diz a palavra em Salmo 51, 10. Que eles possam criar, Pai, essa verdade dentro deles e que eles possam andar nessa verdade todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre a vida e o coração dos seus filhos, que cada dia, Pai, eles possam ser transbordados e transformados pelo seu amor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um nessa noite, amém e amém. Amém, queridos? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você, 10º dia. Amanhã nós vamos passar para o 11º. E graças a Deus, estamos caminhando nesse propósito de uma transformação. Amados, como Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Como o Senhor tem mudado o meu coração. Como o Senhor tem mudado a minha vida. Então, queridos, eu falo, fica firme nesse propósito, porque grandes e maravilhosas coisas Deus ainda vai fazer até no fim desses dias de aprendizado. Aqui tem sido um aprendizado do Espírito. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz.